Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai aprender como usar uma API dentro do Power Apps, né, usando o Automate, para trazer alguns dados, nesse caso aqui da Receita Federal, né, através do CNPJ. Para isso é muito simples, eu fiz aqui um canvas, né, padrão no Power Apps, onde a gente vai utilizar esse campo aqui para pesquisar e trazer esses campos com base no CNPJ digitado. E para isso a gente vai utilizar uma API que está aqui e o Power Automate para fazer essa ligação entre o Power Apps e o API. O nome da API, nesse caso da Receita Federal, é esse nome aqui chamado Receita AWS. A gente vai entrar aqui no site, já está aqui esse segundo site, só entrar aqui nele. É uma API, na verdade, que é livre, né? Então é fácil de utilizar, é bem simples, é totalmente open source, somente é limitado na questão de planos, ou seja, temos aqui planos grátis, que ele permite 3 consultas por minuto, e caso a necessidade seja um pouco maior, tem aqui, né, todas as opções de mensalidades que ele aceita aqui do plano. Entrando aqui na parte de documentação, é onde a gente consegue o link da API que a gente vai utilizar no vídeo de hoje, que nada mais é que esse começo aqui, a única descrição aqui, né, basicamente tão simples, que é a única descrição que tem, é que o CNPJ que a gente vai utilizar vai aqui, né, ao final da API, como foi aqui o exemplo que eu peguei da TV Globo. Então, basicamente, o API que a gente vê aqui é o mesmo que está escrito aqui, a única diferença é que tem uma barra e o CNPJ aqui, né, da Rede Globo, onde traz todas as informações, né, da própria Receita Federal, dessa empresa, né, desse lugar que a gente colocou. Nesse caso aqui, da TV Globo. E como é que a gente pega todos esses dados daqui, né, elenca eles, o que a gente precisa, o que a gente não precisa, e passa para o Power Apps. Para isso, a gente vai utilizar aqui o Power Automate. E dentro aqui, a gente vai conseguir fazer com que esse NPJ aqui seja sempre o que a gente digitar aqui dentro do Power Apps e através da função get, né, do HTTP dentro do Power Automate, a gente vai fazer com que ele pesquise todas as informações que estão nesse link e crie ele dentro de uma variável para a gente utilizar dentro do Power Apps. E a gente vai fazer isso através do Power Automate. Então, iniciando aqui no Automate, é bem simples, a gente vai criar aqui um do zero. Vem criar, fluxo novo instantâneo, ignorar aqui por enquanto. Deixa eu botar aqui um nome qualquer, API, por exemplo. E tudo começa, né, como eu falei, através do CNPJ que a gente vai imputar lá dentro do Power Apps. Então, por isso, o nosso primeiro estágio aqui é utilizar o Power Apps para pegar esse primeiro resultado. Então, pode ficar livre, escolher a versão 1 ou 2, né, utilizar aqui essa primeira mesmo. E aqui é onde a gente vai trazer o primeiro dado, né, ou seja, esse dado imputado do Power Apps para cá. A partir disso, a gente vai criar uma nova etapa. Aqui na nova etapa, a gente vai utilizar o chamado HTTP, então só digitar ele aqui. Caso ele não apareça aqui primeiro, como não aparece no meu, vem para cá, abre todas as opções, procura aqui o HTTP e dentro do HTTP a gente vai funcionar, né, botar aqui e utilizar o método get. Então aqui no método get, a única coisa obrigatória que a gente tem que passar para ele, né, nesse caso que é gratuito, é basicamente aqui o URI e é nada mais é do que esse comecinho aqui da API. Então a gente pega esse começo aqui da API, deixa eu pegar aqui por exemplo, então mais fácil não, Ctrl C, pega aqui esse comecinho até a barra e põe aqui. Colocando aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai trazer justamente essa URL daqui e esse dado aqui, que no caso da gente, o que a gente quer é que ele seja dinâmico e não somente, né, sempre o mesmo CNPJ procurado. E para ser dinâmico, o dado que a gente vai apontar aqui é o que traz do Parapps, então a gente vai utilizar aqui perguntar ao Parapps, que é para trazer que informação é essa de CNPJ para ser imputada aqui no final e mudar dinamicamente, né, conforme você vai fazer novas buscas. Então a gente bota aqui que no final vai ser sempre procurar, né, perguntar no Parapps que CNPJ a gente quer pesquisar e basicamente aqui já fez metade do caminho do que a gente precisa para pesquisar sempre de modo dinâmico lá na API. Com isso aqui, a gente vai criar uma nova etapa, chamada aqui o compor, né? E para o teste aqui, ele fica aqui dentro da operação de dados, caso não apareça aqui, essa parte roxa, olha aqui o compor. E nesse primeiro caso, a gente vai trazer o compor para trazer o corpo, ou seja, tudo que a gente vê aqui nesse site para dentro de uma variável aqui dentro do compor. Então a gente seleciona o corpo, que é o resultado do HTTP que a gente procurou, e para esse primeiro exemplo aqui, vamos dar um salvar e testar para ver como é que está. Então, salvou aqui, a gente vai testar. Deixar aqui como manualmente, botar em testar. E isso aqui, esse campozinho, justamente é o que o Parefs vai fornecer para a gente, né? Ou seja, o usuário vai imputar esse dado automaticamente a cada busca. E no caso aqui, como um teste, né, automático aqui, que a gente está fazendo como um teste, vamos pegar aqui como se fosse o usuário imputando esse valor.
Dar aqui um Ctrl C e coloquei o Ctrl V. Então, vamos rodar e ver o que acontece. Então, já foi bem rápido, foi executado aqui com êxito, dá um concluído e vamos ver o que é que ele trouxe para a gente. Então, aqui no Power Apps, a gente imputou o que a gente pesquisa, né? Ou seja, o dado que o Power Apps vai fornecer para a gente no Automate vai ser justamente o que o usuário colocar, no caso aqui foi o CNPJ da Rede Globo. No HTTP, ele vai usar o método GET para entrar naquele site e buscar todos os dados, e aqui embaixo, no corpo, vai trazer todos os dados da mesma maneira que está descrito aqui no site. Então, basicamente, a gente trouxe tudo que tem aqui dentro de uma variável no Automate. E o compor aqui no final nada mais é que a saída de todo o site como tem lá, né? Incluindo a razão social, o CNPJ, a situação, o logrador, o número CEP e todas as informações que a gente precisa para imputar lá no aplicativo. Então, o que é que a gente tem que fazer agora? É uma etapa muito importante, por isso que eu parei agora no começo. A gente tem que pegar o esquema do qual a string, né, ou seja, cada variável dessa é imputada dentro do get. Então, para isso é muito fácil, a gente testa a primeira vez com qualquer CNPJ, né, que exista, vem aqui na saída, dá um Ctrl A para selecionar tudo e um Ctrl C. Feito isso, a gente volta aqui para o modo editar, cria aqui uma nova etapa, e essa etapa vai ser justamente a principal em que a gente consegue migrar todos esses dados, alocar em variáveis, né, em que o Power Automate encontre, e cada campo desse, ou seja, cada atividade, cada a data, situação, o tipo, o nome, o telefone, seja uma pequena matrizinha em que a gente consegue elencar, eu só quero esse tipo de dado, eu só quero saber agora qual é o tipo, eu só quero que traga para o meu Power Apps apenas 3 campos, e não todo isso aqui, porque pode ser até um lixo, né, em caso de situações. Então, voltando para cá, a gente vai fazer isso através de um chamado JSON, que também fica na parte aqui de variáveis. Caso não apareça aqui, só a parte entrar aqui no rostinho novamente da operação de dados. A gente vai selecionar aqui a opção analisar JSON. O conteúdo que a gente quer é justamente, né, o corpo, ou seja, a saída aqui final do compor que a gente fez anteriormente, então bota aqui saídas, e o esquema vai ser justamente aquele Ctrl+C que a gente deu previamente na saída de como ocorre uma pesquisa aqui no GET. Então, para isso, a gente vai botar aqui como gerar usando a amostra, vai botar aqui o nosso Ctrl+V, que foi o que a gente gerou, bota concluído, ele já traz para a gente aqui, né, alocando todas as propriedades dos itens são tragos de lá. Então, qual tipo, se é um objeto, se é um array, se é um string, e assim por diante. Então, aqui a gente fez uma boa etapa, vamos salvar e testar novamente. Salvar aqui, enquanto ele salva, deixa eu dar um Ctrl C novamente no CNPJ. Vem aqui testar, manualmente, imputar novamente o CNPJ, executar o fluxo, concluído com êxito, e dar um concluído e vamos ver o que a gente tem. Então, novamente, né, ele fez as mesmas etapas, imputou, pesquisou, trouxe para a gente o nosso corpo no compor e fez aqui toda a análise JSON, que vou justamente, né, trazer agora sim, elencando em cada tipo, ou seja, cada propriedade de cada item desse, do jeito que a gente precisa. E por que precisa desse analisar JSON? É porque o final que a gente vai trazer aqui vai ser alocado dentro de variável, e essa variável vai ser justamente o que a gente vai retornar como resposta na pesquisa para o Parapps. Então, vamos aqui editar e concluir aqui a etapa no Automate, que é botando a nova etapa, e botando aqui justamente o PowerApps, que é o retorno para lá. Então, seleciono aqui o PowerApps, responder a um PowerApps, e aqui vai retornar o que a gente precisa, né? Então, aqui é muito situacional, como aqui exemplo, vai tornar esses 3 campos, razão social, status e o endereço. Então, vamos aqui, para cada um desses campos, a gente tem que criar uma saída, né? Então, um texto aqui vai ser para razão social, bota aqui como razão, e o valor aqui, como a gente utilizou a análise JSON, já vai trazer bem elencado todos os campos que a gente separou aqui, né, por tipo. Então, vai estar aqui o tudo que está aqui presente de uma maneira bem dinâmica, né, no conteúdo dinâmico para a gente trazer. Então, razão, vou botar aqui como nome. Vou botar mais um aqui, no caso, foi a situação, né, o status. Deixa eu ver se ele aparece aqui, status. E por fim o endereço. Aqui no endereço eu consigo também concatenar, botar só end, botar aqui por exemplo, deixa eu ver, botar estado, botar cidade, aqui município, botar uma vírgula, botar aqui, deixa eu ver se tem o F. Pronto, então temos aqui a razão, vai trazer aqui para o nome, bem como o status e o endereço. Vamos botar aqui salvar e vamos concluir aqui a etapa dentro do Power Apps. Uma vez salvo,
tudo ok, tudo como a gente precisa. Vamos voltar aqui para o Power Apps e como é que a gente faz para integrar esse flow que a gente acabou de fazer para aqui para o Power Apps, né, e utilizar ele como uma função de busca. Então, para isso, navegando aqui no menu esquerdo, a gente vai procurar o símbolozinho do Power Automate, clica dentro dele e a gente adiciona aqui um fluxo. Aqui já tem, pode ter alguns como exemplo, a gente vai atualizar e ver se aparece o que a gente acabou de criar. Então, está aqui, né, o mesmo nome que a gente criou, que foi o API. Já apareceu aqui, vamos inserir ele dentro do Power Apps. Ele carrega aqui um pouco. Pronto, ele já faz parte do nosso aplicativo e a gente pode utilizar ele da maneira como a gente preferir. No caso aqui, como ele só requer da gente apenas um campo, que é justamente o CPF ou o CNPJ, a gente vai imputar dentro desse texto e utilizar o botão para iniciar todo aqui o Automate. E como é que a gente faz isso? É muito simples. A gente vem aqui na parte do botão e no OnSelect, né, na função OnSelect dele, aqui no avançado, na função OnSelect, a gente vem aqui e chama o nosso Automate. Mas, como a gente viu, no Automate, o final dele está disposto em três tipos de strings, né? Ou seja, três variáveis distintas. E para isso, ou a gente faz uma coleção, ou então a gente cria uma variável em que aloca tudo isso que a gente botou como saída. No caso aqui, eu vou criar a variável, então vou botar aqui a variável global, botar aqui set, vou chamar var API, e aí sim vou chamar a nossa função. E para chamar a função é muito simples, bota aqui API e a função .run. E o que é que ela bota na função .run? A gente precisa justamente do que a gente colocou aqui no Automate, que foi apenas esse campo aqui, que é o pergunta e o params, que é somente esse HTTP URI. Ele está justamente aqui, ó. Então me diga qual é esse HTTP que a gente quer. E o que a gente precisa é apenas esse final aqui, que é justamente o CNPJ. Então a gente só precisa desse final daqui. E onde é que a gente vai botar esse CNPJ? É nesse campinho aqui de texto, no caso ele aqui está escrito como input CNPJ, né, esse campo daqui, e a gente só bota ele aqui como endereço, então input CNPJ, o ponto text, fecha aqui o run do automate e fecha agora aqui a variável, né, com o set. Então tudo já está feito, agora é só trazer os valores do automate para cá. Então vamos aqui fazer um teste. Vamos aqui botar rodar o aplicativo, colar aqui o nosso CNPJ que a gente precisa, né? Obviamente depois, se você quiser criar regras aqui dentro para o CNPJ sempre conferir se for válido, senão ele não faz a busca e coisas assim. Também é só pedir um vídeo que a gente faz mostrando como fazer toda a regra de conferir se o CNPJ existe ou não. Mas nesse caso aqui não vamos tão a fundo, vamos aqui apenas pesquisar para rodar a API. Ele vai buscar, ó, foi muito rápido, né? Acho que percebeu que já rodou. E como é que a gente confere se ele trouxe o resultado? Como tudo que a gente alocou aqui está dentro de uma variável, a gente pode vir aqui, né, na função de variáveis, ver a nossa variável que a gente criou e botar aqui como exib registro para ver o que alocou. Então, trouxe para cá justamente a razão que a gente botou aqui dentro, né? Então, a razão que a gente botou aqui como nome, já trouxe para cá e está tudo pronto aqui dentro. Então, a gente vai para cá. E como é que a gente traz o valor dessa variável aqui para dentro? É muito fácil. Como essa variável tem várias funções, ou seja, tanto a razão, status como o endereço, a gente vem aqui na função que a gente quer tornar, no caso aqui eu vou botar na propriedade, né, no default, no padrão, e buscar a nossa variável. Então a nossa variável aqui é o var API, e se eu digitar o ponto, vai trazer justamente todas as informações que a gente passou do Automate para cá. Então se eu boto aqui no caso da razão o ponto razão, vai trazer a razão social que buscou do endereço, da mesma forma aqui para as situações, né, bota aqui como padrão o default, buscar aqui novamente a nossa var API, bota aqui um ponto, no caso aqui o status OK, e por fim, aqui o endereço também voltando aqui no padrão, botando aqui o var API, e agora botando o endereço, e trazendo agora sim, né, os três campos que a gente selecionou aqui no Automate, né, tanto o nome, status, o município concatenado com o F, e trouxe tudo aqui por Power Apps. Então é bem simples, né, não tem nenhum segredo. Aqui é só um botãozinho que eu botei no final que é reseta, né, então ele reseta a variável para começar novamente, né? Então, uma vez você faz uma busca e eu quero fazer outra busca para não ter que apagar e acumular lixo dentro da variável, você pode botar aqui e resetar ela aqui, aí sim, reseta toda a variável, então aquela variável, né, a global que estava preenchido com alguma coisa, já aparece aqui ó, em branco, então se eu botar exibir registro, vai estar tudo em branco. E para botar outro endereço, né, só usar aqui como exemplo mesmo, eu posso botar buscar, e uma vez que busca, ele já traz automaticamente todas as informações que a gente setou quando preencheu aqui os campos. Então, no mais, é isso. Agradeço pela presença e qualquer dúvida pode entrar em contato. Estou sempre à disposição. Obrigado. Tchau, tchau.